Gege, minha sede é dos rios, a minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Plantar flor irmã da bandeira, a minha sina é verde e amarela, feito a bananeira. Foi lindo, foi gigante, foi no Brasil inteiro, o Brasil inteiro. Foi gigante. O Brasil veste verde e amarelo. Votou em Bolsonaro, ganhou, mas não levou, e neste 7 de setembro mostrou seu eterno patriotismo. Eis que no mar verde e amarelo surge uma imensa bandeira norte-americana, sustentada na cabeça dos paulistanos. Cartazes, faixas, dizeres, emoção. É o Brasil na rua, pedindo anistia, justiça, liberdade, patriotismo e Bolsonaro. Gege, tuas asas de pomba, presas nas costas com mel e dendê, aguentam por um fio, sofrem o bafio da fera, o bombardeiro de Uirapuru, a sanha da Anhanguera. Vocês gostaram, bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade eu peço paz. Ah, meus amores, foi maravilhoso. Em compensação, lá em Brasília, no desfile oficial. Reparem que a câmera fica bem fechada, justamente para não dar para perceber que não tem ninguém, não tem povo. O cara que dizem ter ganho por 1% fez um desfile xoxo, sem graça e esvaziado. E olha a mesma esplanada dos ministérios em 2021 com Bolsonaro no poder. Eu estava lá. Não, é tudo aquela coisa, entendeu? Tudo aquela coisa assim. Ele ganhou por 1%. Aonde? E aqui, bem aqui do lado da minha casa, na Praça da República, fecharam a praça para meia dúzia de gatos pingados dizerem não à anistia. Tem um senhor aqui de São Paulo, privatista, bandido, o senhor Tarcísio de Freitas, uma vaia para o Tarcísio de Freitas. Você entendeu como é que é o negócio? É bom que aconteça esse tipo de coisa para fazer a comparação. Como é que alguém que ganha por 1% reúne meia dúzia de gatos pingados? Fala para mim. Foi tudo na mão grande, tudo na mão grande. E cada vez mais o Brasil entende isso. E isso é fundamental. Veja nos Estados Unidos, por exemplo, Elon Musk mostrou um cachorro que votou. Isso! E como é que ele votou? Pelo correio. O dono dele votou pelo cachorro. O cachorro votou nos Estados Unidos. Claro, voto pelo correio, por onde a fraude grita nos Estados Unidos e na Europa. Fraude eleitoral. Dá de todo jeito. Entendeu? Principalmente pelo voto pelo correio. Mas o nosso sistema é imbatível. Aqui é 1%. Entendeu como? Agora você imagina que em 2017 o globalista Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, que agora ele está saindo, mas enfim, em 2017 ele entrevistou um cara do Google. Olha o que ele falou.
A tecnologia já está num ponto que pode antecipar o que o homem quer. Por exemplo, no futuro não será necessário votar, porque já sabemos o que o povo quer. Vocês entenderam? Ou seja, nem precisa ter eleição, porque o sistema... Eu falei, nossa, parece que ele está me ensinando boca de veludo. É inviolável, igual o rabo dele. E afinal é a anistia. E o Supremo Tribunal Federal pode derrubar uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional? Essas perguntas estão no centro de um debate que tem incendiado a política brasileira durante esse ano de 2025 e que ainda vai dar muito pano para manga nos próximos meses. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma clara e direta o que é a anistia, o que a Constituição diz sobre isso. Eu vou te dar exemplos de projetos para anistiar os réus dos atos do 8 de janeiro e vou te contar se o STF pode ou não pode derrubar a anistia caso ela venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Vem comigo nesse encontro com o conhecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou Deltan Dallagnol, fui procurador da República por 18 anos, sou mestre em Direito por Harvard, ex-deputado federal e trabalhei diretamente em casos envolvendo os réus do 8 de janeiro lá no Congresso Nacional. O que eu quero é que você entenda de forma simples o que está em jogo nesse momento decisivo para a democracia brasileira. Vamos começar com o básico. O que é a anistia? Em linguagem simples, anistia é um perdão legal que apaga as consequências penais de um crime. Se você pratica um crime grave, a consequência penal é a pena de prisão e uma multa. A anistia apaga essas punições. A anistia ela não é dada pelo presidente, que pode dar graça ou indulto, que são outros dois tipos de perdão legal que estão previstos na nossa Constituição. A anistia só pode ser aprovada pelo Congresso Nacional, por meio de uma lei votada pelos deputados e senadores e validada pelo presidente da República por meio daquilo que é chamado de sanção presidencial. A Constituição Federal deixa isso bem claro. É o Congresso Nacional que tem o poder de conceder a anistia. E só ele pode aprovar esse tipo de medida por meio de uma lei. Mas a Constituição também estabelece limites. Ela proíbe a anistia para crimes como tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Fora dessas exceções, o Congresso tem uma liberdade ampla, uma autonomia para decidir se vai ou não perdoar crimes por razões políticas, sociais ou humanitárias. E é aí que entra o debate sobre os réus do 8 de janeiro. Você se lembra? Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes inconformados com o resultado das eleições invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Desde então, milhares de pessoas foram presas, processadas e muitas condenadas em processos extremamente polêmicos e controversos, a começar pelo fato de que todos tramitam no Supremo Tribunal Federal, o que na minha visão é inconstitucional. Isso porque a Constituição prevê que o STF só pode processar e julgar as pessoas que têm o chamado foro privilegiado, ou seja, presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado e do STF, senadores e deputados. As pessoas que exercem esses cargos possuem o chamado foro privilegiado, que é uma espécie de regra que diz que só o Supremo pode julgá-las. Como todos os réus do 8 de janeiro são pessoas comuns, nenhum deles tem foro privilegiado. Assim, eles não poderiam ser julgados pelo STF. Muitos desses réus foram condenados por crimes de dano ao patrimônio público, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe de Estado e de organização criminosa, a penas altíssimas, que variaram entre 14 e 17 anos de prisão. A desproporcionalidade e o exagero das penas também é alvo de críticas de jornalistas, políticos, advogados e juristas. Muitos réus do 8 de janeiro também ficaram meses e algumas vezes até anos presos de forma injusta, sem acusação formal e, em muitos casos, até mesmo sem provas, o que é ilegal. Os julgamentos aconteceram em lotes, empacotados, alegando que o que um fazia podia responsabilizar o outro. Diante dessas injustiças todas cometidas pela mais alta corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, vários parlamentares começaram a defender uma anistia geral a esses réus. Hoje, existem mais de 10 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com esse objetivo. O principal deles é aquele que propõe anistiar todos os envolvidos em manifestações políticas que aconteceram entre 30 de outubro de 2022 e a data da sanção presidencial
presidencial da aprovação final dessa lei, ou seja, desde o segundo turno das eleições até depois do 8 de janeiro. Esse projeto ele inclui os manifestantes que participaram dos atos em Brasília, os caminhoneiros que bloquearam estradas e rodovias, pessoas que acamparam em frente aos quartéis e até quem fez postagens em apoio nas redes sociais. A proposta também perdoa multas e sanções financeiras. Alguns parlamentares da oposição defendem que essa anistia, ainda que não mencione nomes, também poderia abrir caminho para restaurar os direitos políticos de Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Em abril de 2025, a oposição conseguiu mais de 260 assinaturas na Câmara dos Deputados para aprovar um pedido de urgência. Isso permitiria que esse projeto fosse levado diretamente ao plenário e fosse votado sem passar pelas comissões. Mas o então presidente da casa, Hugo Mota, se recusou a pautar a votação. Ele argumentou que esse é um tema sensível, que precisaria de mais diálogo com o executivo e com o judiciário para evitar uma crise entre os poderes. Desde então, o projeto está parado, esperando decisão política para ir à votação. Enquanto isso, o clima esquentou do lado do Supremo Tribunal Federal. O relator dos processos do 8 de janeiro, ministro Alexandre de Moraes, já afirmou que uma eventual anistia seria inconstitucional. Pode isso pré-julgar um caso? Não, não pode. Mas, para ele, os atos do 8 de janeiro equivaleriam a terrorismo ou ação armada contra o Estado Democrático, o que, segundo a Constituição, impediria o perdão por meio de uma anistia. Mas será que o ministro Alexandre de Moraes disse a verdade? A anistia é mesmo inconstitucional? A resposta é clara, não. E eu vou te explicar o porquê. A Constituição realmente proíbe a anistia para certos crimes graves, como tortura e terrorismo, mas os crimes pelos quais os réus do 8 de janeiro foram condenados, como dano ao patrimônio, tentativa de golpe, abolição do Estado de Direito, não estão entre os crimes proibidos de anistia. E o mais importante, nem o Ministério Público, nem o próprio STF enquadraram formalmente esses atos como terrorismo ou crime hediondo. Eles são graves, sim, mas juridicamente não se encaixam como terrorismo ou então nos outros casos de vedação da anistia promovida, estabelecida na Constituição. A interpretação do ministro Alexandre de Moraes de que os atos do 8 de janeiro equivalem a terrorismo está equivocada e não tem base na lei, e ele sabe disso. A lei brasileira não prevê a possibilidade de crimes de terrorismo possam ser cometidos com base em motivação política ideológica. Ou seja, quando tem motivação política ideológica, não é terrorismo. Assim, os atos do 8 de janeiro não podem ser enquadrados como crime de terrorismo, apenas como crimes de dano. Além disso, a própria Constituição dá ao Congresso o poder de conceder anistia. Isso significa que se os deputados e senadores aprovarem uma lei dentro dos limites constitucionais, o Supremo não pode simplesmente anular essa lei porque não gostou da decisão do Congresso. O Judiciário pode e deve controlar a constitucionalidade das leis, mas não pode impor a sua própria vontade sobre uma decisão legítima do Parlamento. Isso seria um atropelo à separação de poderes, algo que o Supremo já mostrou que não tem medo de fazer. A questão é, se o Supremo derrubar a anistia, o Congresso vai mesmo assistir calado? Já houve precedentes históricos em que anistias foram concedidas pelo Congresso e respeitadas pelo Supremo, mesmo quando envolviam crimes graves e polêmicos. O exemplo mais claro é a Lei da Anistia de 1979, que perdoou tanto opositores da ditadura militar quanto aqueles agentes do regime que cometeram crimes. O STF manteve essa lei válida em julgamento de 2010, reconhecendo que a decisão política do Legislativo deve prevalecer. Portanto, se a anistia aos réus do 8 de janeiro for aprovada pelo Congresso, o Supremo pode até analisar a sua constitucionalidade, mas não tem base jurídica na Constituição para derrubá-la. O que está em jogo aqui não é apenas a situação de alguns manifestantes, mas é o respeito ao papel de cada poder dentro de uma democracia. Se a Suprema Corte começar a vetar leis legítimas só porque discorda do conteúdo, nós teremos uma crise institucional ainda maior do que aquela que nós temos agora. O poder de perdoar no Brasil não é do Judiciário, é do Congresso, que representa a vontade do povo.